Olá, meus amigos, tudo bom? Estamos de volta para estudar mais um princípio de suma importância no estudo do direito processual do trabalho, também utilizado no direito processual civil. É o princípio da identidade física do juiz. O nome está dizendo identidade física do juiz. Eu quero identificar o juiz. Aquele juiz que instruiu o processo é o juiz que irá proferir a sentença. Porque aquele juiz que instruiu o processo, ele teve um contato direto com as partes, com as provas. Olha, aquele princípio da imediatidade. Aquele juiz que teve um contato direto com as provas, com as partes, ele tem uma condição muito melhor de proferir uma decisão mais acertada, mais justa. E por quê? Porque muitas vezes a verdade que foi obtida em audiência, que foi ouvida pelo juiz, muitas vezes ela não é refletida para a ata de audiência. Então, com base no princípio da identidade física do juiz, o melhor, o certo é, o juiz que instruiu o processo é o juiz que deverá julgar, é o juiz que deverá proferir a sentença. Esse princípio já havia sido adotado pelo CPC, está lá previsto no artigo 132. O juiz que instruiu o processo é o juiz que deverá proferir a sentença, salvo se ele foi convocado, se ele foi afastado, se aposentou, se licenciou. Mas não sendo essas hipóteses, aquele juiz que instruiu o processo é o mesmo que deverá proferir a sentença. Sendo que este princípio ele não era adotado pelo direito processual do trabalho. Tanto é que o TST editou uma súmula no ano de 2012, a súmula de número 136. Essa súmula, gente, está superada. A súmula do TST de número 132, a partir de 2012, ela foi superada. Aquela súmula do TST, aquela súmula antiga, que dizia que, olha, o juiz que instruiu o processo não deverá obrigatoriamente proferir a sentença, ou seja, aquele princípio da identidade física do juiz, que se aplica no processo civil, aqui no processo do trabalho não se aplica, essa súmula está cancelada. Para o TST, este entendimento, inclusive que foi sumulado pela súmula 136, desde 2012 deixou de existir. Ou seja, tanto no processo civil quanto no processo do trabalho, se aplica sim o princípio da identidade física do juiz. Juiz, você que instruiu o processo, você é quem deverá proferir a sentença. É porque você teve contato direto com as partes e com as provas. E muitas vezes a verdade ela não é alcançada ao ser transcrita para a ata de audiência. Então, pessoal, aquela súmula de 1963 do STF, a súmula 222, ela está superada. Tanto a súmula 136 do TST, cancelada, quanto a súmula 222 do STF está superada. Tanto no processo civil quanto no processo do trabalho, não esqueçam, o juiz que instruiu o processo, o juiz que teve contato com as partes e com as provas, deverá ser o juiz que deverá proferir a sentença. Salvo se esse juiz foi convocado, licenciado, afastado, aposentado, estou dando exemplos. Então, nunca esqueçam, tanto no processo civil quanto no processo do trabalho, o juiz que instrui o processo deverá ser o juiz que irá proferir a sentença. Espero que essas dicas sejam adquiridas por vocês de forma simples, didática, porque isso é o que é cobrado
quando se toca no assunto, o princípio da identidade física do juiz. Se disser lá, não se aplica no processo do trabalho o princípio da identidade física do juiz, porque o TST já tem uma súmula, é a súmula 136, esqueça essa súmula está cancelada. Aquela súmula 222 do STF que dizia que no processo do trabalho não se aplica o princípio da identidade física do juiz também está superada. Então, tanto no processo do trabalho quanto no processo civil, se aplica o princípio da identidade física do juiz. O que é isso? Juiz, você que instruiu o processo, é você quem deverá proferir a sentença. Pessoal, espero que tenham gostado. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal Revisão do Direito. Bons estudos e vamos em frente, a luta continua.